pessoal, meu nome é Suzana, eu sou pediatra, sou neonatologista e professora de pediatria aqui no Médico Residente. Hoje a gente vai conversar de um tema que eu adoro, que é recém-nascido e os distúrbios respiratórios mais comuns nessa idade. Vamos embora aprender com as questões como dominar esse assunto. Primeiro, a gente lembra que a circulação do bebê dentro da barriga da mãe é um pouco diferente de como vai ser essa respiração quando o bebê de fato nasce. Aqui a gente tem a placenta, que é um órgão de baixa resistência vascular, e o pulmão, que é, ao contrário, um local de alta resistência vascular. Então, a gente tem o sangue correndo da veia umbilical, ele atravessa aqui o organismo do bebê e chega até o coração. E é importante a gente lembrar que durante a vida fetal nós temos dois shunts, direita e esquerda. O primeiro deles é justamente agora, porque quando esse sangue chega no átrio direito, existe um forame oval que faz esse primeiro shunt direita, esquerda da vida fetal. Então, o sangue que chega no átrio direito, ele parte e passa para o átrio esquerdo através de forame oval, o restante vai para o ventrículo direito e a partir disso, pela artéria pulmonar, pelo tronco da artéria pulmonar, chegam nos pulmões. Acontece que existe outro shunt, que é o canal arterial, que vai bypassar esse pulmão e vai colocar esse sangue na aorta. Então, a gente tem o segundo shunt aqui, que é entre o tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar e a aorta. Então, pouquíssimo sangue chega de fato aos pulmões. Por isso que durante a vida fetal, o bebê tem, a maioria dessas trocas gasosas são realizadas e feitas pela placenta. Então, o sangue não passa pelo pulmão, vai para a aorta, certo? De forma que o sangue que vai para o organismo é um sangue que está de média oxigenação. Quando o bebê nasce, a gente tem uma troca de resistência. Se durante a vida fetal era a placenta de baixa resistência e o pulmão de alta resistência, isso acontece o inverso. O bebê nasce e a gente precisa que essa pressão sistêmica vá subindo e essa pressão pulmonar vá caindo. Mas essa estabilização, esse equilíbrio, ele só acontece lá em torno mesmo do terceiro dia de vida. Então, nos primeiros dias, as primeiras 48 horas de vida desse recém-nascido, é comum que esse pulmão ainda esteja em fase de adaptação. E esse líquido que ele acumulou durante a vida fetal, ele precisa ser reabsorvido. Então, assim que o bebê nasce, a gente tem um aumento gradual dessa pressão sistêmica e uma redução gradual da pressão pulmonar. Mas isso demora um tempo para acontecer. E certas situações, como hipóxia perinatal, líquido amniótico aspirado, prematuridade, pode fazer com que essa pressão pulmonar demore mais tempo para se estabilizar e fique um pouquinho mais alta além das horas iniciais de vida. Quando a gente pensa em distúrbio respiratório do recém-nascido, tudo no RN é inespecífico. Então, hipoglicemia pode dar uma gama de sintomas, assim como o sintoma respiratório ser sintoma de várias doenças possíveis. Mas a beleza do recém-nascido na prova de residência é que ele vai ter um fator de risco atrelado. Então, a gente precisa lembrar dos principais fatores de risco das determinadas doenças, das principais doenças, para a gente conseguir identificar qual é a doença da questão na prova. Então, eu separei aqui alguns termos importantes para a gente lembrar. Então, um bebê que ele é prematuro, a gente precisa lembrar de sepse, das infecções sanguíneas, a gente tem que lembrar do distúrbio respiratório do recém-nascido, né, a antiga doença da membrana hialina. A gente precisa lembrar dos escapes de ar, então, pneumotórax, pneumomediastino, pneumoperitônio, que podem causar o desconforto. A hipotermia é uma causa importantíssima de desconforto. A gente sabe que o bebê, ele tem que estar entre 36,5 e 37,5. Então, quando eu tenho temperaturas abaixo de 36,5, eu posso ter um bebê sintomático pela hipotermia. E a apneia da prematuridade, que é um diagnóstico de exclusão. Para eu saber que é uma apneia e eu dizer que é uma apneia da prematuridade, eu preciso ter excluído todas as outras causas de desconforto respiratório. Quando a gente pensa no pré-termo tardio, ou no bebê termo, né, aqueles acima de 34 semanas, para eu dizer que é um pré-termo tardio, aí eu vou me lembrar da taquipneia
apneia transitória do recém-nascido, que é também muito comum em crianças que não entraram em trabalho de parto, em cesáreas letivas, por exemplo. O HPPPRN, que é justamente essa hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, é naqueles casos em que essa pressão pulmonar demora mais do que o normal para baixar. A sepse também é uma causa importante de cansaço nessas crianças e a síndrome de aspiração meconial, principalmente nos pós-termo. Lembrar das malformações, que são principalmente as cardiopatias congênitas e as malformações abdominais. Então, hernia diafragmática, gastrosquise, onfalocele, pode levar, sim, a alterações respiratórias. E é muito importante a gente ligar o alerta que, por mais que a gente pense, a gente queira pensar muito em alterações pulmonares, alterações cardíacas, para justificar o distúrbio respiratório, qualquer coisa, como eu falei, pode levar ao cansaço. Então, anormalidades faciais, uma criança que tem atresia de côaneas, que tem alterações faciais, alterações de cavidade oral, crianças com alterações cervicais, um higroma cístico, por exemplo, virtualmente qualquer alteração que vá afetar, desde o nariz, né, até o pulmão, essa criança pode sim apresentar um distúrbio respiratório. E aqui a gente vai conversar no primeira questão, certo? Que foi da Bahia, 2023, para a gente falar um termo muito importante, que é a adaptação respiratória. Então, vamos lá. Nessa questão, a gente tem a avaliação inicial de um recém-nascido com dificuldade respiratória, requer exame físico cuidadoso e uma rápida avaliação de forma sistemática para identificar condições ameaçadoras de vida. E aí, sobre essa dificuldade respiratória do recém-nascido, o que é correto afirmar? Letra A, em recém-nascidos prematuros, a causa mais comum de dificuldade respiratória é a policitemia. O que é policitemia? A definição mais simples é quando a gente tem uma elevação do hematócrito, mais do que 2 desvios padrões para aquela idade gestacional, para aquele bebê. A policitemia, ela pode sim causar distúrbio respiratório, inclusive pode ter alterações gastrointestinais, icterícia, por exemplo, mas no bebê prematuro não seria a causa mais comum de dificuldade respiratória. A gente tem que lembrar da prematuridade em si, da sepse, da SDR, entre outras causas e queixas que são mais comuns nessa idade. B, no recém-nascido termo, é imprescindível estabelecer o diagnóstico etiológico da dificuldade respiratória antes de iniciar o tratamento. Eu adorei essa afirmativa porque a gente, na prática, na vida prática, muitas vezes a gente não tem uma etiologia formada do desconforto do bebê. Pode ser uma taquipneia transitória, pode ser uma sepse, pode ser a própria policitemia, mas a gente não deixa de tratar as possibilidades antes de esclarecer o que seja. Então, no bebê, no recém-nascido, a gente precisa sim começar a tratar antes de ter o diagnóstico etiológico confirmado. O desconforto respiratório causado por adaptação respiratória em recém-nascidos a termo desaparece nas primeiras 6 horas de vida. É muito comum esse termo, aquele desconforto respiratório adaptativo, não é um distúrbio que tem CID, então a gente não tem, essa doença ela não é reconhecida, né, adaptação respiratória, isso é uma coisa fisiológica, mas é um termo, é uma questão muito importante para a gente saber que o bebê, ele se adapta nas primeiras horas de vida, então se tem aquela taquipneia que persiste além das 6 horas, muito provavelmente a gente não pode atribuir adaptação do bebê. Esse bebê está com realmente o taquipneia, a gente tem que descobrir de onde é que vem. Então, quando a gente acha que é adaptativo, a gente espera umas 6 horas para ver se resolver. Se ele não se resolver, a gente precisa realmente firmar um diagnóstico, uma hipótese para aquele cansaço. Então, essa afirmativa está correta. E na letra D, a hipoglicemia não é causa de desconforto respiratório no recém-nascido. Como eu falei no começo da aula, tudo pode ser causa de desconforto respiratório no recém-nascido. Então, a hipoglicemia é sim. E o mais perigoso é que a hipoglicemia, ela dá sinais inespecíficos. A criança pode estar desde assintomática até muito sintomática, com crise convulsiva. Então, infelizmente, é sim uma causa de desconforto respiratório no recém-nascido e a nossa resposta é a letra C.
Agora a gente vai para um score clínico. Na prática ele não é tão utilizado, então não vai ser tão frequente, tão comum vocês escutarem falar do boletim Silverman-Anderson, mas ele existe e cai na prova. De vez em quando a gente tem uma questão com base nesse boletim, nesse score clínico. E o que é que a gente tem nesse boletim? No BSA, que é como ele é chamado. A gente vai olhar 5 fatores, 5 alterações clínicas e pontuar de 0 a 2. Então, a gente vai ver batimento de asa de nariz, então ele pode estar ausente, ele pode ser mínimo ou ele pode ser importante, esse batimento de asa de nariz. A gemência é um barulho muito característico do recém-nascido. Quanto mais você escuta, mais você identifica esse barulho e ele pode ser audível só com estetoscópio ou audível sem estetoscópio. Ele é muito comum em recém-nascidos prematuros, então quanto menor a idade gestacional, mais comum será a gemência. A tiragem intercostal, se ele está ausente, se ele é apenas visível ou se ela é marcada, assim como a retração intercostal. Então a gente tem tiragem intercostal e retração intercostal. Certo? E além disso, a dissociação tórico-abdominal. Ou seja, é uma criança que está respirando e a cabeça está se movimentando diferente desse tórax. Então, é uma dissociação do tórax e do abdômen. Então, a gente vê que o índice pode ser desde 0 até 10. Nessa questão aqui, que foi 2021, de acesso direto, ele pergunta justamente um dos critérios utilizados para avaliar o desconforto respiratório pelo boletim Silverman-Anderson. Então, aqui a gente vê letra A, que é a contagem da frequência respiratória, que a gente sabe que não tem, o balanço tórico-abdominal, que é sim, a cianose não tem no boletim, a medida de saturação de oxigênio também não, e nem a medida de PO2. Então, aqui, o que entra nesse boletim desses itens é a letra B, o balanço tórico-abdominal. Já aqui da SUSE, em 2018, no R3 de pediatria, a gente tem uma pergunta um pouco mais difícil, que ele bota assim, que na UTI neonatal, um recém-nascido a termo encontra-se com evidente batimento de asa de nariz, gemido expiratório audível com estetoscópio, marcadas retração tifoide e intercostal inferior e o movimento para cima e para baixo da cabeça a cada respiração que ele definiu como head bopping, que é justamente aquele balanço tórico-abdominal. Tinha cianose de extremidades e a frequência respiratória de 96. Olha como a frequência está alta, mas aqui ele está perguntando qual é o score do BSA, do bebê, qual seria esse score. Então vamos lembrar que o batimento de asa de nariz, ele vai de 0 a 2, e se eu tenho um evidente batimento de asa de nariz, eu vou ter pontuação 2. O gemido expiratório audível com estetoscópio, então esse gemido, essa gemência, pode ser desde ausente até audível sem estetoscópio, nesse caso é audível somente com estetoscópio. Tem marcada retração tifoide e intercostal. Mas o que entra no boletim não é a retração tifoide, é a intercostal. Então, se eu tenho uma marcada retração intercostal, eu vou pontuar 2. E esse balanço tórico-abdominal também vai pontuar mais 2. Então, de forma que o boletim dessa criança é o 7. Percebam a pegadinha, porque ele botou retração tifoide e intercostal inferior. Você podia até achar que fosse 9, mas tem que lembrar que a retração tifoide não entra no boletim. Já essa outra questão da SUSE também é uma questão bonita para a gente lembrar de algumas informações adicionais do recém-nascido. Vamos lá. Foi de 2022, no R3 de pediatria. Eu tenho um recém-nascido de 32 semanas, então um bebê prematuro, que nasceu com 1,620 kg, foi parto cesariana e sua mãe recebeu dose adequada de corticoide antinatal. Uma informação que eu sempre digo para os residentes é que todo e qualquer bebê prematuro, a gente precisa saber por que ele foi prematuro. A ordem natural da vida é nascer de termo, depois de 37 semanas. Então, se uma criança nasceu antes disso, a gente precisa procurar entender por que nasceu antes da data. Então, aqui a gente só tem um parto cirúrgico e que a mãe recebeu uma dose adequada de corticoide. E por que eu digo isso, que é importante saber a causa? Porque minha cabeça, ela vai raciocinar diferente. Se eu tenho um prematuro que foi por causa infecciosa, foi um trabalho prematuro espontâneo, a mãe estava com infecção urinária, mas vai ser diferente se eu tenho uma mãe que estava com pressão alta, com eclâmpsia e nasceu
por causa disso. Geralmente essas crianças que estão que a prematuridade é de causa materna, essa mãe é preparada para o nascimento. Faz corticoide, faz sulfato de magnésio, diferente de uma prematuridade espontânea. Mas voltamos aqui para a questão. Por apresentar inicialmente uma respiração irregular e uma frequência cardíaca de 90, percebam que é uma frequência baixa, ele foi reanimado, obteve boa resposta, com apenas um ciclo de VPP, foi ofertado por meio de máscara facial, com 5 minutos de vida, estava com atividade regular, reativo, discreto batimento de asa de nariz, discreta retração costal estifoide, leve cianose de extremidades, mas já com frequência cardíaca de 120 e sem gemência. A saturação aferida na oximetria de pulso foi 85. Aí é que a gente precisa ver qual momento essa criança estava saturando 85%. E a questão foi ótima, porque ela ainda trouxe o que é padrão. Ou seja, que até 5 minutos de vida a gente vai saturar de 70 a 80, de 5 a 10 minutos a gente satura de 80 a 90, e só depois de 10 minutos é que a gente vai saturar 85 a 95. E por que essa tabela é importante? A primeira, para a gente conseguir entender que um bebê com 5 minutos, com 6 minutos de vida, não vai saturar 90%, 100%, então se a gente der muito oxigênio para ele nessa fase, vai ser ruim para ele. Eu exemplifico. Você está fazendo uma assistência ao bebê e com 4 minutos ele está saturando 70%. Não se desespera, porque é a saturação normal para aquele tempo de vida. Se você colocar oxigênio nessa fase, você vai estar dando uma medicação para a criança que ela não precisa. E isso pode prejudicar a longo prazo. E outra informação importante dessa tabela é que como o bebê só vai saturar mais do que 90 depois de 10 minutos de vida, o bebê ele não nasce rosa, ele vai nascer roxo, ele vai nascer com cianose central e vai demorar para ficar rosinha. Isso é o usual. Lógico que um bebê com 15 minutos, com 20 minutos, já é para estar um pouquinho mais rosado, né, sem cianose, mas pode acontecer de um bebê com 10 minutos, 8 minutos ainda está nessa fase de adaptação. Então aqui a gente sabe que com 5 minutos ele está saturando 85%. E a gente vê que de 5 a 10 minutos é essa saturação mesmo que a criança tem que ter. Tem que saturar entre 80% e 90%. Então esse bebê com 5 minutos de vida não precisa de oxigênio. Ele vai precisar de outras coisas, mas de oxigênio ainda não. Tá? E partindo da premissa que ele não precisa de oxigênio, o que é que a gente já pode excluir? Na letra A, fala que ele tem que ser entubado e administrar surfactante profilático. Aqui a gente exclui porque se é uma criança que está com frequência respiratória adequada, não tem mais gemência, ele não precisa ser entubado. E fazer surfactante profilático é uma coisa que está proscrita na neonatologia. A gente não faz surfactante por fazer surfactante, por fazer profilaxia da SDR. Então, essa alternativa está errada. Na letra B, fala em CPAP por meio da máscara ou pronga conectada ao circuito do ventilador mecânico manual em T. E aqui vem a segunda, o principal remédio que essa criança tem que ter agora. A gente descobriu que ele não precisa de oxigênio, mas ele precisa de pressão em via aérea, porque lá tem um alvéolo dele, né? Um alvéolo do bebê de 32 semanas, que não tem muito surfactante, então a gente precisa manter esse alvéolo aberto, esse alvéolo pronto para receber oxigênio. Como ele não tem um surfactante, porque ele é prematuro, ele não vai ter essa camadinha aqui, a gente precisa proteger e deixar esse alvéolo expandido, né? Não hiper expandido, mas expandido. Então, qual é o remédio aqui? CPAP. Fazer CPAP em sala de parto, sem oxigênio, a gente vai fazer com FIDA 2 21%, mas vai fazer em sala de parto. Então, todo prematuro, a gente tem que lembrar do CPAP em sala de parto. E esse CPAP pode ser feito através de ventilador manual em T. Então, isso aqui está corretíssimo. Na letra C, fala em UDI, com FIDA 2 suficiente para promover saturação-alvo e assegurar reavaliação em tempo oportuno. Percebam que ele está com a saturação-alvo, então não preciso de FIDA 2. E letra D, manter ciclos de VPP com máscara e ventilador mecânico manual em T até transferir para a UTI. Esse ciclo de VPP, ele poderia até ser feito se a criança estivesse com apneia, uma respiração irregular, que não é o caso desse bebê. Então, o que ele vai precisar é o CPAP para manter esse alvéolo ok. Então, alternativa, letra B.
Agora a gente vai começar a falar um pouco das principais patologias de desconforto respiratório do recém-nascido e começando com a taquipneia transitória, que é a mais comum. Lembra no começo da aula que eu falei que o pulmão na vida fetal, ele é cheio de líquido e ele não tem papel respiratório, mas quando a gente corta o cordão umbilical e o bebê começa a respirar de forma espontânea e por ele mesmo, esse líquido precisa ser reabsorvido. A taquipneia transitória acontece quando esse líquido demora a reabsorver. E aí a criança fica fazendo uma taquipneia até que esse líquido seja absorvido. Então, a patologia é pela absorção desse líquido alveolar, que continua, e existem alguns fatores de riscos importantes. Um bebê prematuro tardio, ou seja, aquele bebê acima de 34 semanas. Uma cesárea que não entrou em trabalho de parto, aquelas cesáreas eletivas, por exemplo. Diabetes gestacional ou a própria obesidade materna são fatores de risco para taquipneia. Esses sintomas, eles usualmente persistem por 72 horas. A radiografia é importante para a gente fazer o diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico. A radiografia, o padrão é daquelas costelinhas retificadas. Eu tenho costelas retificadas, eu tenho um acúmulo de líquido que pode se manifestar por cisurites nesse raio-x. Ele é mais como um fator a mais do meu diagnóstico, mas o principal diagnóstico é clínico. Eu vou suplementar oxigênio se for necessário ou fazer pressão positiva de vias aéreas, mas eu gostaria de frisar que a taquipneia não é uma doença grave. Então, se você está vendo criança que está piorando nessas 72 horas, em vez de melhorar, provavelmente a gente precisa fazer um segundo diagnóstico. Nessa questão aqui, que foi 2022, de acesso direto, da HCPA, a gente tem um recém-nascido de 37 semanas, ou seja, um bebê termo já, um termo precoce, mas é um termo. Foi um parto cesáreo, teve um score, uma APGA de 9,10, foi considerado adequado para a idade gestacional, ou seja, não é uma criança nem grande nem pequena. A mãe teve bolsa rota no momento do trabalho de parto, o líquido amniótico era claro. E essa informação aqui é importante para a gente perceber que não é uma criança com fator de risco infeccioso. A mãe estava com líquido amniótico normal e não teve um tempo prolongado de bolsa rota. Logo após o nascimento, a criança passou a apresentar taquipneia e é importante que essa taquipneia da TTRN, ela é desde que o bebê nasce. Não existe uma taquipneia que o bebê nasce bem e no segundo dia de vida ele fica taquipneico. Então aí já é outro diagnóstico, não é TTRN. No exame físico, já com 6 horas de vida, ou seja, já passou aquela fase inicial de adaptação, a ausculto pulmonar não revelou alterações, mas tinha retrações intercostais. No hemograma, a gente tem hemoglobina de 15, o hematócrito de 45, leucócito de 24.000, mas tinha até promielócitos, bastões segmentados e um PCR de 5. E o raio-x é esse aqui. Qual é aqui? O que é que a questão quis fazer com o candidato? Ele colocou um hemograma feio, um hemograma que tinha 24.000 de leuco, com desvio até promielócitos, com muito bastão, e um PCR aí duvidosa. Mas é uma criança que não tem fator de risco para sepse. Então, é o que eu sempre digo em questão de recém-nascido. Procure o fator de risco. Essa criança tinha fator de risco para quê? Ele foi 37 semanas e parto operatório. A gente nem sabe se entrou em trabalho de parto. Mas não tinha bolsa rota, nasceu bem, o líquido amniótico era claro. Então, muito mais provável que isso seja uma TTRN. E para ser TTRN, o raio-x é muito compatível. Aqui a gente vê umas costelas bem retificadas, ó, e uma hiperinsuflação pulmonar. Então, o diagnóstico aqui é a TTRN. A questão quis sacanear com o candidato, mas não consegue porque você identificou o fator de risco. Nessa aqui da Unesp de 2019, nós temos um recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional, então aqui muda um pouquinho porque é um bebê que é prematuro tardio. Foi uma cesárea eletiva, aí veja, uma cesárea eletiva para um prematuro de 36 semanas. Isso aí grita TTRN. A mãe saudável, pré-natal sem intercorrências, aí veio o APGA, 5, 7 e 9. O bebê que foi feito uma cesárea antes do tempo, porque ele tinha 36 semanas, de forma eletiva, e tem um APGA de 5, 7 e 9. Ele recebeu um ciclo de ventilação com pressão positiva na sala de parto e desenvolveu um distúrbio respiratório precoce. Então, isso aqui a gente precisa ver que se é precoce, a gente está
no páreo aí para TTRN. Tem taquipneia e tiragem intercostal. Qual seria o padrão do raio-x e a respectiva conduta? Então, se eu estou achando que é um TTRN, o padrão do raio-x vai ser retração intercostal com hiperinsuflação e até mesmo congestão, certo? E a conduta é suplementar oxigênio se necessário, ver se essa criança consegue comer via oral, senão a gente vai ter que botar a dieta pela sonda e, dependendo do desconforto, até precisar de pressão positiva em vias aéreas, como o CPAP. Vamos aqui para as alternativas. Na letra A, fala em condensação grosseira, com áreas de atelectasia, hiperinsuflação e administração endovenosa de corticoide. Essa definição aqui, ó, de condensação grosseira, áreas de atelectasia e hiperinsuflação, isso aqui é de síndrome de aspiração meconial, certo? Mas de TTRN a gente já viu que não é. Na letra B, um infiltrado granular difuso, apagamento de área cardíaca, isso aqui é de SDR. Até mesmo o tratamento é de SDR, que é a administração de surfactante exógeno. E aí você podia me dizer, mas Suzana, ele é um prematuro, por que isso não é SDR? A SDR, ela é mais frequente quanto menor a idade gestacional. Então, se eu tenho uma criança com 32 semanas, ela com certeza vai ter uma deficiência relativa do surfactante. Mas a partir de 34, o próprio organismo já começa a produzir. Então, 34 semanas. Então, com 36 semanas, esse bebê já tem surfactante e a chance disso ser uma SDR é bem menor. Na letra C, a hiperinsuflação, congestão perilar e derrame intercisural, ou seja, isso é definição de TTRN. Eu tenho um pulmão que está expandido, tenho congestão pelo edema e o derrame intercisural, que são as cisurites. E o tratamento da TTRN seria a pressão positiva, corretíssimo. E para descartar a letra D, vamos ler ela. Ela fala de hiperinsuflação pulmonar, apagamento de área cardíaca e broncogramas aéreos, isso aqui é de sepse. Inclusive, na sepse, você pode até ter um raio-x normal, porque a clínica sempre será soberana. Então, aqui eu tenho hiperinsuflação pulmonar, apagou a área cardíaca, porque eu tenho os broncogramas aéreos. Isso é de pneumonia, que pode ser sepse. Então, aqui, alternativa correta, letra C. Aqui, outra questão 2021, de acesso direto, eu tenho um recém-nascido de parto cesárea, na ausência de trabalho de parto, então percebam que ele já dá aqui o fator de risco, certo? Idade de 36 semanas e 6 dias, peso que nasceu 2.800, não necessitou de reanimação e com 4 horas de vida apresentou desconforto respiratório progressivo e necessitando de oxigênio. Na radiografia você tem uma acentuada proeminente de vascularização pulmonar, líquido nas fissuras interlobulares e aumento da aeração, ou seja, hiperinsuflação com líquido nas fissuras. Isso aqui é TTRN. Com 36 horas de vida, o bebê estava em oxigênio com FiO2 de 30%. Qual é a hipótese? A gente já viu que a hipótese seria TTRN, mas por que não seriam as outras? Letra A fala em pneumonia congênita, ou seja, uma sepse precoce, uma pneumonia precoce. E essa criança não tem fator de risco. Não foi uma bolsa rota prolongada, não foi um parto prematuro espontâneo. Então, a gente não tem um fator de risco para pneumonia. Na letra C, fala de aspiração de líquido amniótico. Qual líquido amniótico, né? Porque todo bebê engole um pouco de líquido amniótico. Aqui eu acho que ele quis falar de mecônio, mas a gente não tem isso como fator de risco na questão, então a gente também exclui. E na letra D, a síndrome de desconforto respiratório agudo do recém-nascido, que é a SDR, a doença da membrana hialina, mas essa criança foi 36 semanas e 6 dias, então esse bebê já estava produzindo seu surfactante. Então por isso que a resposta é letra B. Outra questão de TTRN na Unicamp 2022 foi o R3 de pediatria. Eu tenho um bebê de 39 semanas, que foi um parto cirúrgico, adequado para a idade gestacional, um Apgar 910. A bolsa foi rota no ato, tinha um líquido amniótico claro, e ele tinha taquipneia com retrações intercostais logo após o parto. No exame físico, tem uma ausculta pulmonar sem crepitações e um raio-x de tórax com um aumento da trama vascular pulmonar e na história obstétrica você não tem intercorrência. Então, aqui o que é mais frequente? A taquipneia transitória do recém-nascido. Não pode ser aspiração meconial, porque o líquido
Era claro, então não tem esse fator de risco. E a hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, nós teremos uma ausculta diferente, um raio-x também diferente, assim como uma história clínica mais relevante. Então aqui, a alternativa correta, letra C. Em 2023, de acesso direto, um recém-nascido de 35 semanas de idade gestacional foi um parto cesárea por indicação materna, teve uma apga de 6 e 8 no primeiro e no quinto minuto. Com 10 minutos de vida, logo depois a realização dos procedimentos de reanimação, ele começou a ficar cansado, com taquipneia, gemido, leve retração subcostal, intercostal, batimento de asa de nariz e cianose. Então, percebam que foi logo com 10 minutos de vida, logo que esse bebê nasceu, ele já começou com desconforto respiratório. A saturação de oxigênio pré-ductal, ou seja, no braço direito, que é o único que é pré-ductal, foi 90%, ou seja, está adequado porque ele tem 10 minutos de vida, então está adequado ser 90%, uma frequência cardíaca de 115 e respiratória de 78, lembrando que o normal seria 60. E aí, qual seria a melhor conduta para esse paciente? Se eu estou suspeitando de um TTRN e ele está saturando adequadamente para a idade, né, para as horas de vida, eu não preciso fazer oxigênio, certo? Então aqui a gente já vai excluir letra B. A letra C fala surfactante exógeno até a primeira hora de vida, mas foi uma cesárea por indicação materna, um bebê acima de 34 semanas, muito provavelmente ele já produziu surfactante, essa mãe recebeu corticoide, então a chance de ser SDR é bem menor. Letra D fala iniciar ciclo de ventilação pulmonar com balão e máscara com essa frequência respiratória, mas é uma criança que está em respiração espontânea, que não está com apneia, que está respirando de forma espontânea, não preciso fazer a VPP. E ele já diz logo para você entubar, né? Porém, é uma criança que está saturando bem, está com uma frequência respiratória elevada, mas não tem ainda critério de intubação, inclusive pela frequência cardíaca de 115. Então, aqui o que a gente vai fazer é iniciar o suporte com pressão contínua em vias aéreas, o CPAP, mas sem necessariamente colocar oxigênio. Na FAMINA, em 2023, acesso direto, eu tenho um recém-nascido de 35 semanas e 3 dias, foi avaliado pela Ballard com peso de 2.200 gramas ao nascimento, foi um parto cesárea e um apgar de 8 e 10. Então, vamos lá. 35 semanas e 3 dias, 2.200 e um apgar de 8 e de 10. Ele tem 2 horas de vida, mas está com tiragem intercostal, não tem batimento de aleta nasal, que é aquele batimento de asa de nariz, a oximetria de pulso de 90% em ambiente, uma frequência respiratória de 78, cardíaca de 148 e na ausculta a gente não tem muitas alterações, né? Tanto pulmonar quanto cardíaca está normal. Quando você faz a análise laboratorial, você tem hemograma e PCR normais para a faixa etária, um raio-x de tórax com hiperinsuflação pulmonar e lesão de derrame cisural no hemitórax direito. Então, o que é isso? TTRN. Uma criança que está com hiperinsuflação, derrame cisural, taquipneia e tem um fator de risco que foi a prematuro tardio e parto cirúrgico. Então, qual seria a causa mais provável? Aqui, TTRN. Mas por que não são as outras? A letra A fala da doença da membrana hialina, e aqui a gente vai frisar que é um recém-nascido com 35 semanas, então a probabilidade de CSDR é bem menor. O letra B fala de sofrimento fetal agudo, mas não foi, porque é uma criança que nasceu com apga de 8 e 10, nasceu bem, sem nenhuma outra intercorrência. Letra C, que seria a pneumonia neonatal congênita, mas a criança não tem fatores de risco infeccioso. Percebam que foi uma cesárea, mas a mãe não tinha fator de risco, o exame laboratorial foi normal, então a chance de ser um sepse é menor. E letra E, fala em cardiopatia congênita, mas eu não tenho sopro, eu não tenho alteração de saturação, então aqui fica como taquipneia mesmo. E agora, falando da síndrome de desconforto respiratório, que foi conhecida por muito tempo como doença da membrana hialina, e é basicamente pela deficiência do surfactante produzido pelos pneumócitos 2. Como fator de risco, a gente tem a prematuridade, é o principal fator de risco, mas não é qualquer prematuridade, porque depois de 34 semanas, esse bebê começa a produzir o surfactante. Então, a chance de ser um STR é muito maior se eu tenho um bebê abaixo de 34 semanas.
Então, todo bebê prematuro, a gente tem que lembrar dessa possibilidade, principalmente se for abaixo de 34 semanas. Existe uma progressão clínica importante, como a criança eventualmente vai produzir o surfactante. O que eu quero dizer é que o bebê nasce, vamos supor, de 28 semanas, 30 semanas, e ele tem um período de adaptação nas primeiras 72 horas de vida, e depois o próprio organismo começa a produzir o surfactante. Então, a progressão clínica de um SDR, ela piora nessas primeiras 72 horas de vida e depois vai melhorando. Então, uma criança que está com SDR vai estar grave no primeiro, no segundo dia de vida, mas por quinto dia vai estar melhorando dessa fase. No raio-x, nós temos um padrão retículo glandular, um vidro fosco, broncogramas aéreos que são compatíveis com a SDR. O tratamento da SDR é basicamente a pressão em vias aéreas, então eu preciso fazer o CPAP em sala de parto, preciso fazer o CPAP na UTI, mas eu também posso repor esse surfactante que está faltando, fazer o surfactante de forma exógena. E aí, quanto mais precoce eu fizer esse surfactante, melhor para a criança, porque como eu disse a vocês, tem uma progressão clínica característica, pior nessas primeiras horas de vida, mas depois tende a melhorar. Então, não tem como pensar muito em SDR para fazer surfactante, por exemplo, no quarto, quinto dia de vida. E outro fator de risco importante é a diabetes materna. A diabetes, ela atrasa a maturação do pneumócito, ela atrasa a produção do surfactante de 4 a 6 semanas. Então, um bebê que é filho de mãe diabética e tem 34 semanas, esse pulmão ele vai se comportar como um pulmão de criança de 28 semanas, porque essa diabetes, ela faz com que esse pneumócito, esse surfactante, ele demore a ser produzido de 4 a 6 semanas. Então, a diabetes é um importante fator de risco para a SDR. Vamos agora para as questões. Na Unifesp 2020, acesso direto, você atende um recém-nascido com idade gestacional de 29 semanas e 1,1 kg. 29 semanas, então tá aí no páreo. Com 2 dias de vida, encontra-se em incubadora aquecida, ventilação mecânica, devido a um quadro de insuficiência respiratória. Na radiografia simples, mostra campos pulmonares com infiltrado retículo glandular difuso e uniforme, broncograma aéreo e aumento do líquido pulmonar. Qual é a fisiopatologia da doença? Então, a gente tem que saber qual doença a gente está falando. É importante também saber a causa dessa prematuridade, porque se eu tenho um bebê de 29 semanas, será que é uma prematuridade espontânea? Será que a mãe estava com infecção urinária? Será que essa mãe era uma pré-eclâmpsia que foi sulfatada, que fez corticoide? Então, essas perguntas são relevantes na hora de fazer a prova. Aqui eu não tenho qual foi a causa da prematuridade, mas eu tenho um raio-x que é muito compatível com a SDR. Eu tenho campos pulmonares infiltrado retículo glandular difuso, tenho broncogramas aéreos, tenho aumento desse líquido pulmonar, então eu estou diante de uma SDR. E aí, qual é a patologia dessa doença? A gente tem uma produção menor de surfactante pelos pneumócitos 2 e isso faz com que a tensão desses alvéolos fique maior. Então, se aqui eu tenho um alvéolo que era para ter um surfactante aqui protegendo essa interface, diminuindo a tensão, eu não vou ter esse surfactante aqui e eu vou ter um aumento da tensão nessa superfície. Então, a fisiopatologia é a letra D, a tensão na superfície da interface com o alvéolo que está aumentada pela ausência ou pela redução do surfactante. E aqui na SCM São Paulo, de 2020, em acesso direto, nós temos um bebê de 27 semanas, então percebam a diferença das questões de TTRN para SDR. Ele tem um peso de nascimento de 890 gramas, foi um parto cesárea de urgência devido à pré-eclâmpsia materna, teve o Apgar de 3, de 5 e de 7. Então, além disso, teve hipóxia perinatal, então aqui a gente tem um RN pré-termo, a gente tem uma hipóxia
perinatal, foram realizadas manobras de reanimação, o paciente foi entubado em sala de parto. Na admissão da UTI neonatal, ele estava estabilizado em ventilação mecânica, de modo assistido e controlado, com a PEP de 6 e a PIP de 15, com frequência respiratória de 30 e FiO2 de 50%. Ele fez a radiografia de tórax, que evidenciou um infiltrado retículo planular bilateral difuso, associado à presença de broncogramas aéreos. Então, aqui é SDR, o raio-x é de SDR. Com base na doença pulmonar diagnosticada do paciente, nesse caso, qual seria a alternativa correta? Então, aqui a gente diagnosticou pelo fator de risco e pelas alterações clínicas. Então, o bebê prematuro, teve hipóxia perinatal e ainda tem uma SDR. Qual seria a alternativa correta? Quando a gente tem uma SDR, a gente vai fazer o CPAP, a pressão em vias aéreas, nesse caso a criança está entubada, mas a gente também pode fazer o surfactante nos pacientes que têm indicação. Então a gente vai falar um pouquinho de indicação do surfactante nas próximas questões, mas esse bebê teria sim, porque é um bebê que está entubado com FiO2 mais alta. Então, qual seria a alternativa correta com base nesse caso? Na letra A, fala que ocorre devido à imaturidade pulmonar e à deficiência de surfactante produzido e secretado pelo pneumócito tipo 1. O tratamento envolve a administração de surfactante exógeno. Estava tudo certo até ele falar disso aqui, porque a gente sabe que é o pneumócito tipo 2. Letra B, ocorre devido à imaturidade pulmonar, à deficiência de surfactante produzido pelo pneumócito 2. E o tratamento envolve a administração do corticoide pós-natal. Não seria tratamento, mas seria prevenção, seria administrar corticoide pré-natal à mãe. Então, aqui é prevenção e aqui é o pré-natal. Letra C, ocorre devido ao retardo da absorção do líquido pulmonar e o tratamento expectante. Isso seria compatível se fosse um TTRN. Letra D, ocorre devido à imaturidade pulmonar, à deficiência de surfactante produzido e secretado pelo pneumócito 2. E o tratamento envolve a administração de surfactante exógeno. Corretíssimo. E letra E, ocorre devido à infecção e tratamento envolve o uso de antibióticos. Então, aqui a gente tem a alternativa letra D. Aqui da CESPE 2021, R3 de Pediatria, sobre a evolução clínica natural da SDR no bebê prematuro, qual seria a alternativa correta? Letra A, apresenta melhora progressiva e resolução em 48 a 72 horas. Ok? Espera-se piora progressiva e risco elevado de barotrauma após 5 dias. Após 5 dias, a gente quer que a criança já esteja melhor. Claro que a SDR é uma doença que não vai ser curada com 3 dias, mas ela está evoluindo para melhora. Letra C, evolui com piora progressiva nas primeiras 48, 72 horas, depois começa a melhorar. Ok, ou seja, eu tive uma piora nas primeiras 72 horas de vida e depois eu vou melhorando. Letra D, cursa com episódio de cianose e queda de saturação que tende a se resolver de 5 a 10 dias. Cursar com cianose e queda de saturação, correto, mas se resolve antes do que 7 dias. E letra E, evolui com taquipneia persistente por 30 a 60 dias, porém sem hipoxemia. Tem hipoxemia sim, tá, gente? A SDR, ela vai ter uma PDO2, se você for coletar o agaso, vai vir com o PDO2 mais baixo. Inclusive, essa é uma das indicações para fazer a segunda dose do surfactante. Então, a alternativa correta aqui é letra C, ou seja, piorou nas primeiras 72 horas de vida e depois vai melhorando. Aqui, da USP, RP, 2019, acesso direto. A gestante chega pronto-socorro em período expulsivo, evoluindo rapidamente para um parto normal. Tem 31 semanas, então veja que foi uma prematuridade espontânea. Ela já chegou em período expulsivo e evoluiu para parir. O recém-nascido chora ao nascer, é levar ao berço aquecido, tem uma frequência cardíaca de 130 e cianose central. Como a gente viu que isso é perfeitamente plausível.
Com 10 minutos de vida, a frequência expiratória é de 70 incursões por minuto, começa a apresentar retrações subcostais moderadas e a saturação de oxigênio pré-ductal é 87. Então, percebo que com 10 minutos ele já poderia saturar entre 85 e 95, ele está saturando 87. E aí, qual seria a conduta mais adequada na sala de parto? Então, o que é que ele quer saber? O que é que eu posso fazer na sala de parto para um bebê que está evoluindo na SDR? Então, na sala de parto, eu vou fazer o CPAP. É a meu principal mecanismo para evitar que essa doença fique ainda mais grave. Então, o tratamento da SDR é CPAP e surfactante se precisar. Mas enquanto poucos precisam do surfactante, muitos vão precisar do CPAP. Então, o tratamento da SDR é o CPAP e o surfactante exógeno para quem precisar. Então, a alternativa correta, letra A. Suzana, mas esse surfactante aqui, por que eu não vou fazer nessa criança? A gente não vai fazer por vários motivos, né? O primeiro é que esse bebê, ele não tem uma indicação formal ainda de fazer. O surfactante nós precisamos fazer em crianças que estão em CPAP com FIDO2 acima de 30%. Então, essa criança está ainda saturando bem, nem no CPAP coloquei ainda. Então, não existe uma indicação formal de fazer o surfactante. E, além disso, ele está perguntando o que é que eu posso fazer na sala de parto. Então, na sala de parto, eu vou fazer o CPAP. Então, alternativa correta, letra A. Já aqui, que foi da SUSE de 2020, o DR3 de pediatria, eu tenho um recém-nascido prematuro de 32 semanas, 1,5 kg, um Apgar de 8,9, encontra-se na sala de parto com desconforto respiratório moderado, acústias de gemência, tiragem e batimento de asa de nariz. O pré-natal foi sem intercorrências, a bolsa foi rota no ato, com líquido claro e sem grumos. Então, vamos recapitular aqui. 32 semanas, 1,5 kg, nasceu bem, mas está com gemência em sala de parto. Qual a principal hipótese diagnóstica para esse desconforto e qual o melhor suporte ventilatório inicial para melhorar esse cansaço e evitar atelectasias? Então, aqui eu tenho uma síndrome de desconforto respiratório e, para isso, eu tenho que fazer CPAP. Então, aqui a alternativa, letra A. Letra B, fala em sepse. Aqui, apesar, eu não tenho muita fator de risco para essa criança, apesar de ter sido um prematuro, que seria um fator de risco, foi uma prematuridade espontânea, mas é uma criança que está com bolsa rota no ato, o pré-natal foi sem intercorrências, o líquido está claro, e mesmo que fosse uma sepse, o tratamento agora não seria a ventilação mecânica, eu poderia até fazer o CPAP antes. Tanto a persistência do canal arterial, ainda está muito cedo para ele descompensar, e mesmo que fosse o canal, eu não iria tratar com catéter nasal, e mesmo se fosse um taquipneia, que é a letra D, é uma criança que também não tem indicação de RUD, porque a gente não sabe nem a saturação que essa criança está. Quanto mais indicar FIDO2 suplementar nessa fase da vida. Então, vamos passar para a próxima. Aqui da UFPB, 2023, acesso direto. Eu tenho um recém-nascido com 5 horas de vida, tem batimento de asa de aleta nasal, gemência e taquidispneia. Na história materna tem diabetes mellitus. Aqui, quando a gente escutar diabetes, a gente liga vários alarmes, porque é fator de risco para um monte de coisa, mas principalmente aqui para SDR. Foi indicada o parto cesárea por sofrimento fetal. O peso no nascer foi 2,3 kg, 35 semanas e um bebê do sexo masculino. Na radiografia, nós temos o infiltrado reticuloglanular difuso, broncograma aéreo e aumento do líquido pulmonar. Aí, percebam a sagacidade dessa questão. Eu tenho um bebê prematuro tardio de parto cesariana, então também poderia pensar em TTRN, não é? Eu tenho 35 semanas, o bebê que está com taquidispneia, tem esse fator de risco da cesárea sem trabalho de parto. E agora, como é que eu vou diferenciar um do outro? Aqui contou o fator de risco, que é a diabetes mellitus, que ela vai atrasar um pouco a maturação do surfactante, e o raio-x, porque o raio-x tem um filtrado reticuloglanular, presença de broncograma aéreo e esse aumento do líquido pulmonar. Então, por isso que, por causa desse raio-x, uma criança que tem esses fatores de risco para essas duas doenças, eu vou pensar mais na síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido.
difícil, mas a gente lembrando do padrão de raio-x, a gente consegue lembrar da principal doença. Já nessa questão, 2021, R3 de pediatria, eu tenho um recém-nascido que foi 34 semanas, foi um parto operatório, filho de mãe usuário de drogas ilícitas, não realizou pré-natal, evoluiu com taquipneia logo após o nascimento e sinais de esforço respiratório com 3 horas de vida. Então, até aqui, eu posso ter várias causas para esse cansaço. As drogas ilícitas que essa mãe fazia, ele pode estar fazendo uma síndrome de abstinência. Eu não sei que o parto foi cesariano, então pode ser uma TTRN. O bebê de 34 semanas, eu também posso pensar em SDR. Então, até aqui eu tenho 3 hipóteses plausíveis para esse cansaço. Eu administrei oxigênio suplementar, fez alguma melhora na oximetria, se bem que a questão não me disse qual era a oximetria prévia, e com 6 horas de vida, ou seja, teoricamente ele já poderia estar melhorando se fosse um processo adaptativo. A gente fez uma radiografia de tórax, que tem broncograma aéreo, velamento retículo glandular difuso. E aí, com base nesse quadro, né, nesse caso hipotético, qual seria a alternativa que traz? É o diagnóstico mais provável e a conduta indicada para o paciente. Então, a gente tinha 3 hipóteses principais, que foi a abstinência, que isso é sim uma causa de desconforto respiratório nos filhos de mães que eram usuárias de crack, heroína, cocaína, maconha. Então, a abstinência pode ser sim um caso de desconforto respiratório, a criança fica muito agitada, fica cansada e pode ser por abstinência. A gente também pensou em TTRN, a gente também pensou em SDR. E eu não sei como é que foi esse parto, se essa mãe estava em trabalho de parto, se foi uma coisa espontânea, enfim, a gente não sabe, aí fica essa pulguinha atrás da orelha de sepse também. Então aqui a gente já colocou, como eu falei, 4 causas aí possíveis para essa criança estar cansada. E aí ele fala qual seria o diagnóstico e a conduta para o paciente. Na letra A, eu tenho uma taquipneia transitória e uma ventilação não invasiva, e aí não é concordante com o raio-x, porque eu tenho broncograma aéreo, velamento retículo glandular, então não é compatível com a taquipneia. Mesmo que a ventilação não invasiva, né, o CPAP, ele seja um tratamento para o TTRN, mas com base no raio-x não seria compatível. Letra B, pneumonia congênita e antibiótico. Também uma ótima hipótese para a criança, mas eu não tenho outros fatores de risco. Eu sei que a mãe é usuária, mas eu não sei se foi um parto. A mãe estava em trabalho de parto, será que estava em vigência de infecção urinária? Então, na ausência desses fatores de risco na prova, eu não posso dizer que é uma pneumonia. Letra C, a síndrome do desconforto respiratório isfactante, ok? Letra D, uma cardiopatia congênita canal dependente e prostaglandina. A cardiopatia congênita é um dos grandes medos de causa de desconforto respiratório, mas aqui trago uma dica para vocês. Quando é canal dependente, a criança vai descompensar quando esse canal estiver fechando. E aí o canal fecha com 2, 3 dias de vida. Então, se está manifestando sintomas das primeiras horas, provavelmente não é uma cardiopatia canal dependente. E letra E, fala da hipertensão pulmonar persistente e o surfactante. O surfactante, ele é um tratamento off-label para a hipertensão pulmonar persistente, porque qual é a lógica? Se eu tenho um pulmão que está com pressão elevada, eu posso fazer o surfactante para baixar um pouquinho essa pressão pulmonar. Mas, como eu falei, não é oficialmente um tratamento da hipertensão. Então, aqui a gente vai ficar com a SDR e o tratamento com o surfactante. Aqui uma questão da CSPE de 2019, foi R3 de pediatria. Tem um recém-nascido de 31 semanas de idade gestacional, com 3 horas de vida e fez um desconforto respiratório desde o nascimento. A genitora fez pré-natal, não teve intercorrências, porém abriu um quadro de pré-eclâmpsia com 36 horas antes do parto e recebeu uma dose de corticoide 12 horas antes do nascimento. Então, o corticoide pré-natal na mãe é um dos principais profilaxias da SDR. E a gente só tem 2 corticoides que fazem esse papel, que é a dexametasona e a betametasona, porque vão atravessar a barreira placentária. O recém-nascido nasceu bem,
mas após 10 minutos de vida, ele apresentou uma cianose e vem desde então com piora progressiva no desconforto respiratório. Então, piora progressiva, a gente tem que lembrar de SDR. No exame físico, eu tenho estado geral grave, dispneico, corado, hipoativo, hidratado. Ele está com 36,8, então ele não está hipotérmico para a gente achar que é pela hipotermia. Tem um murmúrio vesicular diminuído globalmente, tem enxertor fino, tiragem subcostal, tiragem intercostal, tá gemente, essa frequência está de 72, uma saturação de 90 em CPAP com FIDO2 de 60%. Então, uma criança que com 10 minutos de vida, para manter uma saturação ok, precisa de um FIDO2 de 60%, que é alta. Então, se eu tenho um bebê que com 10 minutos de vida está saturando bem a custas de uma FIDO2 alta, eu preciso pensar em SDR também. Não tem nenhuma outra alteração no exame físico, fez uma radiografia de tórax, que tem um infiltrado retículo glandular, fino e difuso, com broncograma aéreo em região perilar. Então, aqui é uma SDR. Mesmo que a mãe tenha feito uma dose de corticoide, esse bebê mesmo assim evoluiu para SDR. Então, qual seria o tratamento adequado? A letra A fala em fazer DEXA no bebê, e a gente não tem esse tratamento prescrito de fazer um corticoide no bebê para amadurecer esse pulmão. Esse corticoide ele é melhor feito para a genitora. Letra B, aumentar a FIDO2 para 70% e colher gasometria arterial após 1 hora. E você pode fazer isso, mas para que você vai fazer? Porque é um bebê que você tem que intervir de qualquer jeito. Ele já está grave, ele já está gemente com essa FIDO2. Então, para que aumentar e fazer um gaso 1 hora após? Isso aqui não tem indicação. Letra C, administração de surfactante pela técnica Ensure. Então, considerando que é um SDR e ele já está em CPAP, então preciso fazer um segundo tratamento, que aí seria o surfactante, tá certo? Letra D, entubar e deixar em VMA. Ok, mas mais nada, fazer mais nada para essa criança? E letra E, manter conduta e observar por 48 a 72 horas quando deve ocorrer melhora. Concordo que vai melhorar com 72 horas, mas até lá, se a gente não intervir, esse bebê vai fadigar. Então, aqui a gente pode falar um pouco das indicações de surfactante. Nos grandes protocolos, principalmente o protocolo europeu, a gente só tem descrito indicações de primeira dose. Mas, na prática, 2, 3 doses de surfactante podem ser necessárias. Mas quando é que eu vou fazer o surfactante, Suzana? Então, eu tenho uma criança que é prematura, que está em CPAP, com FIDO2 acima de 30%. Então, se ele já está em CPAP com FIDO2 de 30%, eu tenho indicação de fazer o surfactante. Existem várias técnicas de realizar o surfactante. A mais conhecida é a Ensure. E o que é a Ensure? A gente vai separar pelas siglas, né? Pelas sílabas, né? O Ensure, você vai intubar. O SU, você vai fazer o surfactante. E o RE, você vai extubar. Então, o Ensure, você vai intubar, faz o surfactante e extuba esse paciente. Existem outras técnicas que são menos invasivas, que você pode fazer esse surfactante com catéter específico, com sondas específicas, sem precisar intubar o paciente e fazer ventilação positiva. Então, a mais famosa é a Ensure, mas existem outras formas também para se realizar. Então, para esse bebê que já está com CPAP, com FIDO2 acima de 30%, eu tenho indicação formal de fazer o surfactante. Então, alternativa, letra C. Aqui, em 2022, R3 de Pediatria, a terapia de reposição do surfactante exógeno, disponível desde a década de 90, foi responsável por uma marcante mudança na sobrevida neonatal e tornou-se uma das principais intervenções do manejo terapêutico da SDR. Então, qual seria a alternativa correta em relação ao surfactante exógeno? Letra A, todas as evidências científicas apontam para o benefício de seu uso precoce, preferencialmente na primeira hora de vida, independente do quadro radiológico. É polêmica essa afirmativa porque quanto mais cedo você fizer o surfactante, é melhor. Essa criança vai se recuperar mais cedo e mais rápido e essa melhora clínica vai ter melhores repercussões a longo prazo.
E concordo que seja independente do quadro radiológico, porque a indicação formal do surfactante é que ele seja uma criança com CPAP a FIDA2 de 30%. Então, nos consensos, não se discute qual raio-x essa criança tem. Se ela é prematura e está com CPAP de 30%, essa criança já tem indicação de fazer o surfactante, independente de você pedir o raio-x. Porque o que pode acontecer é a demora de fazer o surfactante esperando esse raio-x chegar e esperando esse raio-x ser feito. E aí, nesse intervalo, a criança piora. Então, quanto mais cedo você fizer o raio-x, o surfactante, melhor. E não precisa do quadro radiológico, você não precisa respaldar sua decisão de acordo com o raio-x. Então, isso aqui está correto. Letra B, a dose inicial varia de 100 a 200 e uma dose adicional deve ser considerada 2 horas após, se não houver resposta terapêutica ao tratamento inicial. A dose realmente é de 100 a 200, sendo melhor quanto maior essa dose você fizer. Então, se você comparar quem faz 100 e comparar quem faz 200, quem fez 200 teve uma resposta clínica melhor. Mas a dose descrita é de 100 a 200. Porém, o momento que você vai repetir, ele é incerto. Geralmente, a gente repete o raio-x, faz controle de gasometria 6 horas após, para saber se essa criança vai precisar. Então, aqui, eu vou riscar aqui os 2 horas. Os surfactantes exógenos preferíveis para uso terapêutico em recém-nascidos são os sintéticos, enriquecidos pela adição de fosfolipídios. Eles não são sintéticos, eles são bovinos ou suínos. A gente não tem, quer dizer, a gente tem o surfactante exógeno, mas o que é feito na prática clínica, ele vem do boi ou do porco. Então, não são sintéticos. Na letra D, entre os cuidados após a administração do surfactante, a monitorização contínua da oxigenação e a aspiração da cânula traqueal na primeira hora após a instalação para evitar obstrução. Então, reparem comigo, se eu fiz o surfactante, o protocolo é não manusear essa criança pelas próximas 6 horas. E isso inclui não aspirar. Porque se eu fiz uma medicação que, por sinal, é caríssima, cada ampolinha, R$ 2.500, R$ 3.000, eu não posso ficar aspirando, mudando o posicionamento, catucando a criança, eu tenho que esperar ela se estabilizar. Então, eu não posso ficar aspirando, não vou ficar mexendo nas próximas 6 horas, mas eu preciso monitorizar. Então, aqui está incorreto. E na letra E, a administração do surfactante exógeno está associado a maior risco de síndrome de escape de ar, edema pulmonar hemorrágico, displasia broncopulmonar e hemorragia peri-intraventricular. Pelo contrário, a administração do surfactante está associado a uma menor risco de displasia broncopulmonar. Essa hemorragia periventricular vai depender da forma que você faz o surfactante. Se envolveu durante o processo, a criança passou por alguma crise de hipoxemia, por exemplo, mas quanto mais cedo você administra o surfactante e quanto mais precoce você indica, ou seja, a mesma coisa, menor risco de broncodisplasia. Então, aqui a resposta correta é letra A. Lembrando que critério para realizar o surfactante é o critério clínico. É um bebê que está em CPAP com FIDA2 maior que 30%. Eu não preciso e não devo esperar o raio-x para indicar o surfactante. Agora a gente vai falar da hipertensão pulmonar persistente do RN, que tem um nome assim, né? Quando a gente vai botar a sigla, é HPPRN. E no começo da aula, eu falei para vocês que o pulmão, na vida fetal, ele não tem essa função de troca gasosa, como tem na vida adulta, né? Na vida infantil, enfim. Então, por causa disso, essa pressão pulmonar, que na vida fetal é tão alta, ela vai baixando assim que o bebê nasce. Então, nas primeiras horas, primeiros dias de vida, essa pressão vai baixando. Porém, em algumas crianças, essa pressão demora a baixar. Eu tenho um bebê que continua com essa pressão pulmonar elevada, mesmo depois de 2, 3 dias. E isso é hipertensão pulmonar persistente. E aí, quais são os fatores de risco? Um bebê que faz aspiração meconial, que está infectado, que tem
a SDR, então a SDR é fator de risco para HPPRN. A hérnia diafragmática é um grande fator de risco e a asfixia é outro. Então, bebês com baixo score de Apgar, que tem uma formação abdominal como a hérnia diafragmática, podem fazer hipertensão pulmonar. Então, se eu tenho uma pressão pulmonar elevada, isso vai acarretar em hipoxemia. Por isso que o tratamento é oxigênio. Geralmente são crianças que estão saturando muito baixo, que são muito lábeis a manuseio, ou seja, você mexe com o bebê, ele já cai saturação, eles são bem melindrosos, mas que se você der oxigênio, ele melhora. Eu não preciso fazer pressão, eu não preciso entubar, quer dizer, entubar pode ser que precise, mas geralmente o que resolve é oxigênio. Não precisa de surfactante, não precisa de antibiótico para a hipertensão pulmonar, eu preciso apenas de oxigênio. Então vamos lá para as questões. Aqui no Maranhão, em 2019, de acesso direto, são fatores de risco para hipertensão pulmonar em RN, exceto. A gente viu que a asfixia perinatal é um fator de risco, a aspiração do mecônio é um fator de risco e a septicemia também é um fator de risco. E aí fica, será que é a hipoglicemia ou a hipomagnesemia? E aí entra a grande charada. Lembrar que a hipoglicemia são sintomas inespecíficos. Então, se você tivesse dúvida se é hipoglicemia ou redução de magnésio, marque redução de magnésio, porque a hipoglicemia pode dar tudo no recém-nascido. Aqui, uma questão de 2023, de acesso direto. Eu tenho um neonato que nasceu de parto cesariana por macrosomia fetal e diabetes materna, 38 semanas de idade gestacional, com peso de 4,20 kg e um Apgar de 8,9. Ele foi para alojamento conjunto. Então, até aqui, eu tenho de fator de risco a macrosomia e a diabetes, com 38 semanas de idade gestacional. Ele foi para alojamento conjunto, mas com 4 horas de vida. Ele tem desconforto respiratório, labilidade de oxigenação, cianose progressiva, foi para UTI e foi para ventilação mecânica. Tem uma ausculta cardíaca que tem uma hiperfonese da segunda bulha e eu não tenho sopro. Essa questão aqui é muito importante para a gente ver alguns tópicos da hipertensão pulmonar. É um bebê que nasceu bem e que tinha fator de risco e que com algumas horas ele tem algumas palavras-chave. Ele tem labilidade de oxigenação, cianose progressiva. Então, labilidade, HPPRN. Outra questão aqui é a segunda bulha hiperfonética. Isso aqui eu preciso pensar também em hipertensão pulmonar. Então, qual é o diagnóstico mais provável? A hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido. Podia ser a taquipneia transitória? Sim. Percebam que foi um parto cirúrgico, teve um Apgar ok e que 4 horas de vida começou a cansar. É menos provável porque na TTRN, a criança assintomática desde que nasce, ela não vai ficando taquipneia, ela já é taquipneica e na TTRN não tem essa labilidade de oxigenação, que é tão frequente nas crianças com hipertensão pulmonar persistente. Outro dado clínico que é muito frequente nas provas de residência é a diferença de saturação pré e pós-juctal. Na hipertensão pulmonar, eu vou ter sim uma diferença, eu vou ter uma saturação pós-juctal muito diferente da pré-ductal. E isso também pode levar ao diagnóstico. Muito diferente no sentido que é uma diferença acima de 3%. E por isso que a gente pode fechar o diagnóstico também. Aqui na CSPE 2023, no R3 de Pediatria, quanto ao desconforto respiratório em recém-nascido, o que é correto para afirmar? Letra A. A taquipneia transitória é pouco frequente no RN termo precoce, ocorrendo na idade gestacional apenas em filhos de mães diabéticas. Então, a gente viu que a TTRN é muito mais frequente em prematuros tardios e em termo precoce. Então, aqui está incorreta. Na letra B, o RN prematuro, que tem sofrimento fetal agudo, tem maior probabilidade de evoluir com síndrome de aspiração meconial que os termos e os pós-termos. Aqui, quando a gente fala de mecônio, vamos lembrar de alguns tópicos. O mecônio, ele está presente no intestino do bebê e o natural é que ele não seja expelido. Então, para que ocorra uma liberação em líquido amniótico do mecônio, eu tenho que ter uma hipóxia intraútero para que esse esfíncter relaxe
esfíncter anal relaxe e esse mecônio saia no líquido amniótico. Não é comum eu ter mecônio em bebês prematuros. Então, quando eu vejo um mecônio numa criança com mecônio em líquido amniótico, em crianças 35, 34, 30 semanas, eu preciso levantar todas as minhas orelhas, porque isso não é o normal. O mecônio é mais comum em crianças termo. E se ele foi liberado, o líquido amniótico, é porque aconteceu algum evento hipóxico ainda intraútero. Letra C, o quadro clínico da SDR, características principalmente por taquipneia, hipoxemia leve a moderada, sem a ocorrência de dispneia importante. Aqui eu vou frisar para vocês o seguinte, a TTRN, a gente tem mais taquipneia. E na SDR, eu tenho mais dispneia. Então, o bebê que está com taquipneia transitória, geralmente ele não está muito dispneico, mas ele está taquipneico. E na SDR ocorre o contrário. Ele pode sim ser taquipneico, mas ele é muito mais dispneico. A hipertensão pulmonar persistente ocorre mais comumente em filhos de mães diabéticas e naqueles RNs que sofreram asfixia perinatal, correto? E letra E, o infiltrado retículo granular difuso, fino e difuso e enfisema pulmonar são os achados radiológicos mais comumente encontrados na TTRN. Tá dizendo que é impossível? Não, mas está dizendo que são os mais comuns. E a gente viu que o mais comum é a retificação de arcos costais, a hiperinsuflação pulmonar, as cisurites. Então aqui está incorreto, a letra correta, a D. Aqui em 2023, no R3 de pediatria, eu tenho um recém-nascido com idade de 41 semanas e 4 dias. Foi um parto cesárea por bradicardia fetal, então veio. Foi um termo, né? Quase um pós-termo, e teve um bradicardia fetal. Então, ocorreu o sofrimento intraútero. Ele foi reanimado em sala de parto, entubado por desconforto respiratório e cianose. Teve uma APGA de 1, 6 e 7, ou seja, teve uma hipóxia. E quando a gente lembra de hipóxia, a gente precisa lembrar de HPP-RN. E teve essa radiografia de tórax. Então, qual seria a melhor hipótese nesse caso? Aqui a gente não tem, entre as hipóteses, não tem hipertensão pulmonar. Concordam? Tem a aspiração meconial, taquipneia, pulmão úmido, SDR, pneumonia, mas a gente não tem a hipertensão pulmonar. Mas se eu tenho uma criança de 41 semanas e 4 dias que fez bradicardia fetal e teve um APGA baixo, eu posso sim achar que é uma aspiração meconial, ainda mais considerando esse raio-x. Olha como ele é feio, grosseiro, cheio de essas insuflações aqui, com área de atelectasia. Isso aqui eu preciso pensar em aspiração meconial, letra A. Aqui na UFCG 2020, acesso direto, eu tenho um recém-nascido de parto cesárea de urgência por sofrimento fetal agudo na 42ª semana. Então aqui eu preciso pensar que é um termo com sofrimento fetal. Então, ligar todas as orelhinhas que pode ver mecônio e hipóxia. O líquido amniótico meconial foi reanimado em sala de parto com VPP, entubado, massagem cardíaca, adrenalina endovenosa, teve um APGAR de 1 e 3, olha que tragédia, e foi transferido para a UTI neonatal para suporte ventilatório e hidroeletrolítico. O que é correto afirmar sobre esse bebê? Na letra A, é mandatório o início de antibiótico com ampicilina e genta para cobertura de germes do canal vaginal. Essa afirmativa letra A é com base em um conceito antigo de que todo bebê que aspirava o mecônio precisava fazer antibiótico. Mas a gente estudou e a gente sabe que o mecônio é estéril. Então, na ausência de outros fatores de risco, a aspiração meconial, ela não indica necessariamente a gente iniciar antibiótico. Então, aqui está incorreto. Letra B, a síndrome de aspiração meconial é um diagnóstico improvável e aqui é provável sim, porque ele tinha um líquido amniótico, era meconial e foi um bebê que sofreu hipóxia importante, foi entubado, foi reanimado em sala de parto. A hipertensão pulmonar persistente, patologia de elevada morbimortalidade, é uma complicação muito temida nesse contexto. Sim, a hipóxia e a aspiração meconial são fatores de risco para hipertensão pulmonar persistente. Aqui está correto.
A nutrição enteral mínima, neste caso, deve ser prontamente iniciada, a despeito da asfixia. Isso aqui é um assunto muito polêmico na ANEL, porque por mais que seja importante começar comida nos recém-nascidos, o bebê ele precisa comer e tem que fazer cocô, porque são situações importantes para o manejo nutricional dessa criança e a recuperação metabólica. Mas a gente tem uma hipóxia neonatal importante, esse mesentério, esse intestino também sofreu. Então, alimentar essa criança tão precocemente pode ser um fator de risco para doenças posteriores, como a enterocolite. Então, essa nutrição em crianças que sofrem hipóxia neonatal importante, existem condutas de realmente não alimentar nas primeiras horas de vida. E letra E, a gasometria de cordão umbilical é pouco fidedigna para o diagnóstico da asfixia e deve utilizar apenas o APGA. O APGA é um score muito subjetivo, vai depender do que eu vejo, do que você está vendo. E já a gasometria do cordão umbilical é inclusive o fator que vai determinar se essa criança, por exemplo, tem indicação do protocolo de hipotermia, porque aí pelo pH que vier nessa gasometria, pelo base excess, eu vou conseguir indicar ou não a hipotermia passiva terapêutica. Então, entre a gasometria e o APGA, eu escolho a gasometria. Alternativa correta, letra C. Aqui é uma questão da Unicamp, de 2020, R3 de pediatria. Eu tenho um recém-nascido termo adequado para a idade gestacional, que nasceu de parto fórceps, com índice de APGA de 8 e 9 no primeiro e no quinto minuto de vida, evoluiu no alojamento conjunto e com 35 horas de vida, fez um quadro de taquipneia, retração intercostal leve, batimento de aletas nasais e gemência. E aí, considerando esse quadro clínico, qual seria o diagnóstico mais provável? Vamos lá. Essa questão é legal, porque ela dá outras hipóteses para o desconforto respiratório. Percebam que foi uma criança que nasceu de parto vaginal. Aqui eu não tenho nenhum outro fator de risco para infecção. Então, eu não pensaria em pneumonia, certo? Também não pensaria em cardiopatia, porque, pelo menos na questão, não tem falando de cianose, nem de sopro cardíaco. Que eu vou excluir. E aí, quando você olha o raio-x, o que é que você vê? Aqui, a gente tem um pulmão que está ok, ó. Esse pulmão está ok, certo? Mas aqui eu tenho escape de ar. Eu tenho uma região que está pretinha, onde devia ter branco. Aqui, se você ver, ó, isso aqui é um escape de ar. E isso aqui também, ó. Então, e aqui, quando você vê o perfil, aqui você também vê escape de ar. Então, por isso que aqui é a alternativa letra B. A gente tem um pneumomediastino, que é justamente esse ar no mediastino não deveria ter. E são escapes de ar, que é o pneumomediastino, pneumotórax e pneumoperitônio, são causas importantíssimas de desconforto respiratório. Então, aqui o que salvou mesmo foi o raio-x e o resto da história da criança. Da Unesp, em 2023, R3 de cirurgia. Olha, tá bem que a gente tem que saber NEL para tudo. Aí aqui é um recém-nascido de mãe que não realizou pré-natal e tem um desconforto respiratório e cianose em sala de parto. E aí você entubou e começou a droga vasoativa. Qual é o grande problema de quem não faz pré-natal? Você não sabe o que é que essa criança tem. Eu digo que é o Kinder Ovo, porque o bebê pode nascer qualquer coisa, né? Qualquer malformação pode surgir. Claro que tem os anjinhos da guarda que protegem, na maioria das vezes não tem nada, mas percebam esse raio-x. Nessa hora que esse bebê nasceu, você não sabia o que ele tinha. Você manejou como um bebê que nasceu, entubou, fez droga vasoativa, você não sabia o que essa criança tinha. Mas aí depois que você faz o raio-x, o que é que você vai perceber? Aqui, até aqui é o diafragma, certo? Aqui eu tenho coração, e aqui eu tenho intestino indo pro tórax. Então, isso aqui é uma hérnia. Eu não sabia disso até a criança nascer. Na verdade, eu só soube com o raio-x. Quando eu sei, de forma prévia, que essa criança tem uma hérnia diafragmática, a minha reanimação é diferente, porque eu vou direto entubar essa criança, porque não tem pulmão. Durante o desenvolvimento da embriogênese dessa criança dentro da barriga da mãe, o tórax, o que era para ter sido ocupado pelo pulmão em crescimento, veio essa alça intestinal, ocupou espaço do pulmão e esse pulmão não se desenvolveu. Então, a criança que tem hipoplasia pulmonar. Então, a hérnia diafragmática,
Eu tenho uma hipoplasia pulmonar, eu tenho hipertensão pulmonar, porque esse pulmão não foi desenvolvido, então eu vou fazer hipertensão pulmonar pelo desenvolvimento aquém do esperado, e além disso, eu tenho uma correção cirúrgica para fazer, então o bebê que vai ser submetido à cirurgia e todas as suas intercorrências. Então, isso aqui eu tenho que operar. Eu tenho que operar. Se vai ser de emergência, aí depende. A cirurgia, ela não é de emergência. Eu preciso operar, mas eu posso esperar essa criança ficar bem. Eu vou estabilizar, vou corrigir o que precisa ser corrigido, vou ajustar suporte ventilatório e depois eu opero. Não é uma emergência. E eu também não vou fazer o drenagem, porque imagina se eu faço uma drenagem torácica no meio dessas alças. Até porque não tem indicação, não tem pneumo aí. Mas eu também não vou desenganar a criança, porque tem sim correção cirúrgica. Eu posso operar e vai resolver a vida da criança. Então, eu vou estabilizar e depois operar. Aqui no Piauí, em 2019, de acesso direto, eu tenho um recém-nascido de 33 semanas, que foi um parto operatório, líquido amniótico claro, em sala de parto. Você percebe um grave desconforto respiratório, tem gasping, cianose central, o abdômen era bastante escavado e os ruídos foram escutados em hemitórax esquerdo. Então, vamos lá. Eu tenho 33 semanas com grave desconforto respiratório. Até aí, várias hipóteses, né? Mas ele tem um gasping, cianose central, abdômen escavado, ou seja, não existe, é como se não existisse vísceras no intestino, e os ruídos, eles foram escutados no hemitórax. Então, isso aqui é a descrição da hérnia diafragmática. Então, a hérnia diafragmática, você precisa intubar, porque imagina que eu tenho intestino, eu tenho intestino no tórax, e aí, se eu fizer ventilação com pressão positiva, eu vou insuflar essas alças. Então, esse pulmão, que já é pequeno, vai ficar ainda menor. Então, eu preciso intubar. Vamos aqui para as alternativas. Letra A fala de após os passos iniciais, letra A fala em intubar, e letra B fala em VPP. Então, aqui eu vou contraindicar a VPP. Letra C, fala em saturação de oxigênio como importante parâmetro para o prognóstico desse paciente. O principal fator prognóstico é o quanto de alça eu tenho em tórax. Existem índices para avaliar essa quantidade, mas quanto mais alça eu tiver no tórax, pior o prognóstico. Eu não preciso fazer drenagem torácica e aqui o que eu vou marcar como correta é intubar e está indicado desde a sala de parto. Aqui, CSPE 2018.2, R3 de pediatria, qual das alternativas abaixo não é utilizada na prevenção e no tratamento da apneia do prematuro? Pausa um pouco para falar da apneia do prematuro. A gente tem que lembrar dois tópicos iniciais, o que é apneia e o que é pausa. O recém-nascido prematuro, ele respira de forma irregularmente irregular. Certo? Então, ele vai apresentar pausas de 5 a 10 segundos, mas isso não tem repercussão em frequência cardíaca e em saturação. São pausas de 5 a 10 segundos sem repercussão. Já a apneia, não. A apneia, pelo próprio nome, já diz que é uma cessação da respiração que vai durar mais do que 20 segundos, ou a gente vai ter repercussões em frequência cardíaca e em saturação. A apneia, ela tem várias causas. Então, quando a gente pensa em respiração, a gente tem que lembrar que vários sentidos estão relacionados com manejar a respiração de um recém-nascido, e eu posso ter desde causas centrais, alterações do sistema nervoso, até mesmo causas locais, obstrução de via aérea, por exemplo. Então, essa apneia, ela vai ser depois classificada como apneia central, apneia obstrutiva ou apneia mista. Ou seja, eu tenho causas centrais, alteração do sistema nervoso central, leucomalácia, sangramentos importantes. Posso ter apneia por obstrução em via aérea, ou eu posso ter uma apneia que é uma mistura de tudo isso.
A apneia do prematuro, ele é um diagnóstico de exclusão, ou seja, não é uma alteração central, não é uma obstrução, o bebê não está infectado, o bebê não está com anemia, o bebê não tem nenhuma alteração pulmonar, por exemplo, telectasia. Então, no momento que eu excluo todas essas causas, eu posso dizer que essa criança tem uma apneia do prematuro. A apneia do prematuro a gente vai tratar, e um dos grandes tratamentos é a cafeína. Eu posso fazer doses até maiores de cafeína para que essa criança fique sem fazer pausa. Sem fazer apneia. Outro tratamento possível, mas que não é tão utilizado hoje pelos efeitos adversos da medicação, é a aminofilina. Agora, se eu tenho um bebê que está um pouco mais grave, se eu já fiz cafeína, aminofilina e não resolveu, talvez eu precise passar para um CPAP, para que essa criança receba pressão em via aérea e não esqueça de respirar. Então, até aqui, todas essas alternativas são utilizadas para prevenção ou tratamento. Mas, antes de tudo isso, eu tenho que posicionar de forma adequada. Então, bebês que ficam com o pescoço curto, de qualquer jeito no berço, isso pode ser uma apneia posicional também, e aí prejudicar essa apneia da prematuridade. Agora, o que não é utilizado para prevenção nem tratamento é a prednisona. O corticoide eu não vou fazer para tratar ou prevenir a apneia da prematuridade. Então, a alternativa correta, letra D. Aqui uma questão 2021, um R3 de pediatria, eu tenho um recém-nascido de 32 semanas, peso de 1,490 kg, ele nasceu de parto cesariana, após o esquema completo de corticoide antinatal, por picos pressórios maternos, então é um prematuro com causa materna. 32 semanas e fez o esquema completo. Nos primeiros dias de internação, manteve-se estável na unidade de terapia intensiva, não teve necessidade de oxigênio ou suporte ventilatório, aceitou a transição alimentar com leite do banco de leite e no terceiro dia de vida ele iniciou episódios repetitivos de apneia, acompanhados de cianose e bradicardia. Então, tem um recém-nascido que está fazendo apneia. Eu só posso dizer que é da prematuridade se eu excluir todas as causas possíveis dessa apneia. Eu tenho uma avaliação laboratorial com hemograma, PCR, glicemia e eletrólitos que está normal. E aqui a ultrassom transfontanela também, ou seja, ele investigou e eu não tenho nada central, não está infectado. Então eu posso pensar que é sim uma apneia da prematuridade. Então qual seria aqui a alternativa correta? Na letra A, a abordagem inicial recomendada para a reversão desses episódios é ventilação com pressão positiva, com balão autoinflável, máscara, com fração inspirada de oxigênio de 30%. Quando eu tenho uma criança que está fazendo apneia, eu preciso ver como é que está o posicionamento. Então, se essa criança está com o pescoço ok, está tudo direitinho, eu posso fazer estímulo tátil, mexer assim um pouquinho no tórax para ver se ele volta a respirar, ou posso fazer VPP, certo? Mas perceba que eu não preciso fazer um VPP com oxigênio. Pode ser só a pressão e essa criança melhorar. Então, aqui a gente vai deixar stand-by. Na letra B, a posição supina, ou seja, de barriga para cima, deve ser preferencial para o paciente, pois permite melhor estabilização de caixa torácica e redução dos episódios de apneia. O bebê estar com a barriguinha para cima é a posição preferencial, principalmente nos primeiros dias de vida, mas não necessariamente eu vou reduzir os episódios de apneia porque eu estou nessa posição. Na letra C, o tratamento com cafeína é eficaz na redução do número de episódios e da necessidade de ventilação mecânica. A cafeína a gente pode fazer tanto para o tratamento como para a prevenção, que vai mudar um pouco é a dose. E nós sabemos que que a cafeína também tem um efeito em neuroproteção desses recém-nascidos. Se eu faço a cafeína e essa criança fica bem no CPAP ou até não precisa de CPAP, eu evito essa ventilação mecânica. Na letra D, o tratamento farmacológico concomitante do refluxo com procinéticos, inibidores da secreção ácida, vai reduzir a frequência da apneia, e aqui isso é um assunto polêmico demais,
porque nós da neonatologia cada vez menos utilizamos inibidores de secreção ácida, porque eles estão associados ao aumento de sepse fúngica, aumento de mortalidade hospitalar, aumento de estadia, né, de dias de estadia. Então, na neonatologia, nós estamos fugindo de inibidores de secreção ácida e procinéticos. Letra E, a alta hospitalar é considerada segura após um período de 72 horas de suspensão da cafeína, se não forem evidenciados episódios de apneia. A cafeína, ela fica no organismo por 4 a 5 dias. Então, o seguro mesmo é suspender e esperar 5 a 7 dias para eu dar alta para a criança. Então, a letra correta é a letra C, que é o tratamento com cafeína vai ser eficaz na redução do número de episódios de apneia e para precisar fazer ventilação mecânica. CSPE 2022, acesso direto. Assinala a alternativa que indica as causas mais frequentes de desconforto respiratório em um recém-nascido de 35 semanas, filho de mãe diabética. Então, ele está querendo saber se a mãe tem diabetes e o bebê tem 35 semanas, quais são as causas mais frequentes de desconforto? E aí vamos lembrar de algumas coisas. Se eu tenho diabetes gestacional, eu atraso a maturação do pneumócito. Então, eu tenho chance de SDR. Se eu tenho diabetes gestacional, eu tenho risco de cardiopatias congênitas, mas vai depender do momento que eu desenvolvo essa diabetes. Se for pré-gestacional, eu tenho risco de anomalias mais graves, e se for gestacional, eu tenho outros tipos de alterações. Então, além disso, o bebê de 35 semanas, que é um pré-termo tardio, tem chance sim de taquipneia transitória do recém-nascido, e por ser diabetes, eu também tenho chance de fazer hipertensão pulmonar persistente. Então, vamos começar pela letra A, que fala que é SDR, hipertensão pulmonar persistente, correto. Letra B, que é o SDR, ok, mas ele fala de defeito de septo atrioventricular total. É uma cardiopatia congênita que é muito mais comum em síndrome de Down, por exemplo, mas não na diabetes. Letra C, comunicação interventricular, persistência do canal arterial e hipertensão pulmonar persistente. Então, nenhuma dessas aqui. Policitemia e cardiopatia congênita estrutural. A policitemia é muito comum em filhos de mãe diabética, porém, a cardiopatia congênita estrutural seria se fosse um diabetes pré-gestacional, certo? Que a gente poderia pensar em Fallot, em transposição de grandes vasos, mas como é uma diabetes que, pelo enunciado, foi gestacional pós as 20 semanas, eu tenho que pensar em hipertrofia do septo, por exemplo, e não em cardiopatia estrutural. E a letra E, pneumonia por estrepto e policitemia. A pneumonia por estrepto é uma doença grave, mas a diabetes isoladamente não seria o único fator de risco. A gente precisa pensar em tempo de bolsa rota, essa mãe recebeu profilaxia e outras querelas a mais. Então, aqui a alternativa correta, letra A. Aqui, do Revalida 2022.2, eu tenho um bebê menina, de cor branca, com idade gestacional de 35 semanas e 5 dias. Foi pequeno para a idade gestacional, que a gente carinhosamente chama de PIG. Ele nasceu de parto operatório e foi indicado por diabetes materna, descompensada e asa materna, mas tinha bolsa íntegra. O líquido claro, um Apgar de 8,9 e desenvolveu um quadro respiratório de intensidade moderada. Hoje, que é o 3º dia de doença, ele permanece em ventilação não invasiva, diminuiu a concentração de oxigênio de modo progressivo, ele tem um hemograma e um PCR normais, tem imagem radiológica com retificação de costelas, hiperinsuflação pulmonar e algumas linhas opacificadas em campos pulmonares. Então, aqui é basicamente um raio-x de TTRN. Uma hemocultura negativa, e com base no relato do caso e no provável diagnóstico para esse neonato, além da prematuridade, a diabetes gestacional e o parto operatório, qual seria o outro fator de risco que predispõe à evolução? Então, a gente está pensando em TTRN. Dentre essas alternativas, qual seria o principal fator de risco para TTRN? O tamanho PIG de forma isolada, não, nem o sexo feminino, nem a cor. Aqui, o principal fator de risco, além da diabetes, é a asma. Então, quando vocês escutarem esse fator de risco, lembrar da TTRN. Maranhão 2020, acesso direto, quais seriam os fatores de SDR
qual deles não é fator de risco para SDR? Então, a gente tem a gestação múltipla, que é, se eu tenho 2, 3 recém-nascidos, eu tenho maior risco de prematuridade e também da SDR, então isso aqui é um fator de risco, assim como a prematuridade. A diabetes mellitus materna, porque aí eu tenho um atraso da maturação do pneumócito. E meninos são fatores de risco para quase todas as doenças neonatais, porque meninos, esse sexo é o frágil. Então, meninos, eles morrem mais, eles têm mais tempo de internação hospitalar, eles demoram mais a comer e eles têm mais risco de SDR, sim. Então, de todas essas causas, aqui não é fator de risco para SDR, é a hipertensão materna. Também da CSPE, o R3 de pediatria, qual dos fatores de risco abaixo não diminui o risco da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido pré-termo? Então, o que é que não vai diminuir o risco da SDR? Letra A, o estresse crônico intrauterino. Se eu tenho um bebê que ele está estressado dentro do útero, ele vai produzir corticoide, então ele vai maturar esse pulmão. Então, isso aqui é, sim, um fator que diminui o risco. Corticoide, se eu faço corticoide na mãe, eu vou diminuir a chance, sim, de SDR. Agora, se eu tenho uma diabetes mellitus materna, né, eu vou aumentar o risco de apresentar SDR. Então, de todas essas alternativas, o que não diminui o risco é a SDR. Lembrando que tanto a desnutrição intrauterina, ele é um tipo de estresse crônico. E a ruptura prolongada das membranas também não deixa de ser. Então, de todas essas alternativas, o que não diminui o risco é a diabetes materna, que a gente sabe que é o fator de risco para a SDR. O RN 2018 de acesso direto, podemos correlacionar alguns fatores com a síndrome de desconforto respiratório ou doença da membrana hialina. Dentre os fatores abaixo, o que não podemos correlacionar com a síndrome do desconforto respiratório. Então vamos lá. O sexo masculino, sim, a gente viu que meninos são sexo frágil. Filho de mãe diabética, sim, porque o diabetes atrasa essa maturação do surfactante. A prematuridade, sim, é um fator de risco óbvio. E letra C, ele fala do retardo do crescimento intrauterino. Ele não é uma correlação. Por quê? Se eu tenho bebês que estão em estresse crônico, que estão sofrendo de desnutrição, são bebês com retardo do crescimento intrauterino, por exemplo, eles são estressados cronicamente, eles produzem corticoide, então a chance de fazer uma SDR é bem menor. Então, a alternativa correta, letra C. Eu quero agradecer a todos vocês pela atenção, pela aula, que eu sei que foi grande, mas eu espero que tenha sido produtiva e que vocês consigam tirar todas as dúvidas. Caso tenha mais alguma, só escrever aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Um abraço a todos!